O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João: as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim, para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa quinta-feira, a palavra de Deus nos faz pensar sobre a nossa fé, acreditar naquele que o Pai enviou. Jesus é o Cristo de Deus. E se acreditarmos nele, nós alcançaremos a salvação. Porque nele nós encontramos as palavras que precisamos para poder caminhar com dignidade, com respeito, com verdadeira fé sobre essa terra. A fé é um dom especial e quem tem deve agradecer mesmo. É muito triste quando nós nos deparamos com pessoas que não acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo nos possibilita uma evolução que nenhuma outra coisa sobre a terra é capaz de nos conceder.
nós evoluímos à medida em que nos deixamos conduzir por sua palavra. É por isso que nesse trecho do Evangelho de João, para muitos difícil de compreensão, na verdade o Senhor, continuando aquele mesmo discurso que fez ontem, nos convida a fazer um ato de fé muito especial e a acreditarmos que tudo aquilo que Ele faz em plena comunhão com o Pai. Ele e o Pai e o Espírito Santo agem, e o objetivo deles é possibilitar ao ser humano a salvação que nós tanto precisamos. Tem um ponto da primeira leitura que me toca particularmente, que é a súplica que Moisés faz diante do Senhor. Essa súplica, esse apelo que ele faz diante do Senhor nosso Deus, alcança para o povo o perdão, porque de fato aquilo que Deus tem naquele momento é uma indignação muito grande, porque o povo foi rapidamente seduzido pela tentação dos ídolos. O bezerro de ouro que foi fabricado por eles para ser colocado como um sinal visível, como se aquele bezerro fosse o Deus, ele torna-se rapidamente motivo para a condenação daquele povo. Por quê? Porque eles não precisavam estar olhando para uma peça para poder acreditar em Deus. Deus tinha mostrado todo o seu poder, fazendo com que eles saíssem do Egito, com mão poderosa, com braço forte, como ele vai colocar. Mas o povo rapidamente se desvia. Essa tentação de querer ver, de querer tocar. Deus, ele deseja ser adorado pelo ser humano, independente de que a gente possa vê-lo ou tocá-lo. Não é esse o ponto. Nós temos que conseguir vencer essa dimensão que é muito, mas muito rasteira, muito materialista. Alguém diria assim, mas essa questão do bezerro de ouro aí não entra também na questão daquelas acusações que os irmãos das igrejas protestantes fazem, dizendo que nós católicos somos idólatras? Eu digo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquele bezerro que causou a ira de Deus era uma peça fabricada para ser Deus. Nós, quando adornamos nossas igrejas com as imagens, ou então colocamos uma imagem de Nossa Senhora ou de um santo em nossas casas, nós temos plena consciência, primeiro, que não é o santo, é uma imagem dele. E segundo, que não é Deus, porque Deus é aquele que está acima de tudo e de todos. É o santo dos santos, é o Senhor dos senhores. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o Senhor quer que nós cresçamos, queridos irmãos e irmãs. E esse ponto que nós meditamos aqui na primeira leitura do livro do Êxodo, ele entra em perfeita harmonia com a mensagem que Jesus nos dá nesse trecho do Evangelho que acabamos de ouvir. O cuidado que nós temos que ter com a idolatria. Não colocar num ser humano ou em um objeto a importância, o valor, toda a atenção que nós temos que colocar em Deus. Hoje nós vivemos em uma sociedade que procura ídolos. E procura ídolos por quê? Porque não busca Deus como deve ser buscado. E aí vocês perguntam, e como é que nós devemos buscar a Deus? Nós devemos buscar o Senhor como aquele que pode nos dar a salvação, por aquele único que preenche o vazio que nós sentimos dentro de nós, aquele que nos diz por onde nós devemos caminhar.
É por isso que é importante ler e meditar o Evangelho, queridos irmãos e irmãs. Nós precisamos crescer cada dia. Foi assim que começou a igreja. Desde os primeiros momentos, os homens e mulheres pegavam esses trechos, e antigamente não tinham a Bíblia como nós temos hoje, com a facilidade de levar para todo lado. Hoje até nos telefones a pessoa leva a Bíblia para todo lado. Naquela época em que a experiência cristã, que o cristianismo começou a se desenvolver, eram pequenos fragmentos, eram pergaminhos que levavam um pedacinho, um trecho do Evangelho daqui, um trecho... E aí então aquilo servia para que o povo procurasse conhecer ainda mais a verdade. Hoje nós temos a facilidade de ter a Sagrada Escritura diante dos olhos, e tem gente que tem a Sagrada Escritura, mas não tem a fé. Aí fica complicado. Mas nós temos que procurar, com muito interesse, crescer cada dia no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém diz, e como é que eu faço? Começa invocando o Espírito Santo de Deus. Lê o trecho do Evangelho. Você não entendeu? Lê novamente. Tenta destacar aqueles pontos que tocaram mais a tua atenção. Procura escrever alguma coisa sobre aquilo que você leu. Tenta aprofundar, por quê? Porque disso depende o teu crescimento espiritual. Às vezes nós achamos que são coisas assim absurdas. A gente fica buscando, se tivesse algo bem complicado, bem difícil, nós daríamos mais importância a esse complicado e difícil do que a uma leitura atenta da palavra de Deus. É incrível. Somos nós que muitas vezes colocamos obstáculos para o nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual acontece à medida em que nós procuramos compreender o que Ele disse. E tudo o que Ele disse, o que Ele diz para nós, porque Sua palavra é eterna, nos ajuda a viver hoje as dificuldades que nós passamos, os problemas que a gente tem que enfrentar e procurar resolver. Com Ele é mais fácil. Ontem nós tivemos a oportunidade no Evangelho de ouvir o Senhor dizendo que Ele virá para separar os maus dos bons. O que é que nós estamos esperando? Por várias vezes Ele fala sobre isso, que vai separar os maus dos bons. Por que obstinar-se então fazer maldades, fazer o mal para si e para os outros? Por que não tomar uma atitude verdadeira para renunciar a toda a maldade, da mais simples até a mais complexa? Vocês, qual é a maldade mais simples? A maldade mais simples é às vezes a gente perceber que aquela pedra que está no meio do caminho pode distraidamente alguém topar e cair, então eu tiro. Tem gente que é tão mal que empurra com o pé para que fique num lugar mais propício para o outro poder tropeçar e cair. Maldade. As maldades dentro de casa, em família, em comunidade. O ser humano tem que renunciar a toda a maldade, porque senão não torna-se nunca discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. A maldade de se alegrar com a queda do outro. O outro caiu, oba, bem feito para ele. Negativo. Toda vez que alguém cai, é motivo de tristeza para todos. Nós temos que nos comportar com outro sentimento. Ninguém deve se alegrar com a miséria dos outros. De maneira alguma. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou totalmente o contrário disso. Portanto, queridos irmãos e irmãs, permitamos que a palavra de Deus haja no coração, na vida de cada um de nós. Seria muito triste uma pessoa passar muitos anos sobre a terra e não aprender nada com o Evangelho. O Evangelho nos ensina muita coisa bonita. É preciso acolhê-lo cada dia, tentar compreender e colocar dentro da nossa vida. Porque
O Evangelho de Jesus Cristo é igual uma sinalização. É uma estrada bem sinalizada. Se você seguir direitinho, você chega à meta. Quem está acostumado a sair por aí dirigindo, que pega o carro e vai desbravar lugares que não conhece, sabe que quando uma estrada é bem sinalizada, a coisa é bem fácil. Assim é o Evangelho. Está tudo bem sinalizado. O que falta é a gente acreditar na sinalização, porque tem muita gente que não acredita. Até lê bonito e se exalta e tal, mas não acredita. Por isso que a fé é um dom precioso. E quem tem, agradeça e peça ainda mais. Né? Aí nós entramos naquela mesma afirmação que nosso Senhor Jesus Cristo diz, que a quem tem será dado ainda mais, e a quem não tem, até o que tem será tirado. É aqui uma boa explicação para nós. A fé, quem tem e pede, alcança ainda mais. E nós precisamos crescer na fé. Disso depende a nossa felicidade eterna. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.